Quero agradecer a todos as palavras gentis que eu ouvi aqui, dos amigos de sempre, e fazer algumas observações. Não só em relação que hoje isso aqui não é um ato de lançamento de candidatura. O que nós chegamos à conclusão, com todos os companheiros, depois, e é algo que não se encerrou, mas de manter o diálogo com várias forças políticas do Rio de Janeiro, que seria importante o PPS colocar a postura de que pode ter candidato próprio na cidade do Rio de Janeiro. E meu nome, por ser deputado federal, por ter disputado dois mandatos, etc., por um consenso está colocado. Mas é algo que nós vamos e temos que trabalhar e amadurecer. Minha preocupação maior, realmente, nesse momento, são com as eleições municipais relativas também à questão dos vereadores. Eu antes queria só fazer não poderia fazer uma observação, achei muito positivo tudo que foi dito aqui. Falo, mas quando alguém estava dizendo, falando sobre a discreta, o que é o político, etc., nós vivemos uma contradição muito grande. Vocês imaginam que uma das responsabilidades por esse momento de crise, mas muito séria do ponto de vista da honestidade, do ponto de vista do trato com a coisa pública no país, envolvendo políticos e funcionários públicos, né, envolvendo os poderes do judiciário, do executivo, do legislativo, teve o dedo e uma força muito grande de um presidente da República que, ao lado de ter feito coisas extremamente positivas para o país, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, prestou esse grande desserviço. Foi o presidente Lula que liberou geral. Foi a partir da postura dele, com quem já tinha sido apanhado em atos ilícitos, com políticos condenados, com políticos caçados pelo mesmo parlamento, o presidente Lula trouxe todos para perto de si e deu um recado para a sociedade. Não tem problema. Então, estão perdoados. E isso despertou, naquela que eu chamo daquela raia miúda do Congresso e da classe política, a certeza absoluta da impunidade. Da impunidade criminal, da impunidade jurídica, e foram anistiados politicamente. Ele disse a todos: voltem a concorrer, não tem problema. Claro, ninguém pode ser punido para sempre, mas é estranho que Fernando Collor de Mello seja senador da República. Ninguém pode ser punido para sempre, mas é estranho que o Paulo Maluf seja deputado federal. Então, nós não podemos achar que isso é algo gratuito. Ao mesmo tempo, nós precisamos saber que sociedade é essa que questiona a classe política. Essa sociedade que dá 85% de aprovação ao governo Lula. Essa sociedade que vai e elege a sua sucessora, a quem Lula deixou a verdadeira herança maldita. A Dilma Rousseff não sabe o que fazer naquele redemoinho que ela está, construída em algo que é importante nós lembrarmos agora nas eleições municipais. Um governo construído com uma base de apoio sem a menor ideologia, uma base de apoio sem o menor compromisso com o futuro do país, uma base de apoio que só fez este apoio dentro do que está mandando na política do Brasil e dentro de que todo candidato a vereador vai enfrentar nesse momento, candidato a prefeito, que é o dano que se recebe. São bases que não têm sustentação. O prefeito, o governador do Distrito Federal, o Arruda, antes de estourar os escândalos em Brasília, era o maior índice de aceitação popular e a maior base de apoio que um político já conseguiu obter. Eu chego a dizer que ele tinha 120% de apoio, porque 100 estava no governo e 20% esperando a vaga para poder entrar para apoiar. No momento
em que se percebeu que o governo dele não era nada mais do que o comando de uma quadrilha, essa base desapareceu, ruiu. Não apareceu ninguém para visitar ele na cadeia. Então são essas construções piramidais, essas construções fabulosas, que impressionam muito, que dão a sensação de que as coisas estão correndo, e que quando você vai perceber, o pé de barro, não tem nada alicerçando. Esse momento de reflexão sobre as nossas candidaturas aqui se dá também por algo perigoso que está se passando no nosso governo do Estado do Rio, do município do Rio. Na avalanche da popularidade do governo Lula, criou-se aqui um triunvirato. Criou-se a perspectiva de Sérgio Cabral, Eduardo Paes e Lula. Alianças impossíveis de serem feitas, mas tanto o governador quanto o prefeito, o governador um pouco mais, o prefeito incorrendo, podem estar indo perigosamente em encontro a algo imperdoável na política, a prepotência. Achar que compra tudo e a todos. Construir uma base sem a solidez, com os mesmos defeitos dessa base de sustentação do governo federal e do governo estadual. Nós, e isso há de se fazer mais uma vez um grande elogio ao Partido Popular Socialista, fomos abertos e conversamos em todas as instâncias para construir uma aliança que não fosse uma aliança de interesse, mas uma aliança política, uma aliança entre partidos, entre o PMDB do Rio de Janeiro, com coisas extremamente positivas do seu governo, avanços que nós não podemos negar, mas com coisas extremamente negativas que a cada dia se assombram. Portanto, nós agora partimos para uma outra rodada nessa questão municipal. Manter o diálogo com várias forças, mas procurar as alianças, mas dizendo que a procura das alianças se dá porque o PPS está disposto democraticamente a conversar, mas essas alianças não serão procuradas como sinônimo de enfraquecimento do PPS. Não importa qual for o resultado, não é a primeira vez. Nós já enfrentamos eleições muito mais difíceis e delicadas na nossa história de partido. Nós fizemos história aqui no Rio de Janeiro quando nós lançamos uma aliança com o PSB, o então antigo Partido Comunista Brasileiro, hoje o PPS, a candidatura de Marcelo Cerqueira a prefeito com João Saldanha para vice, que era uma candidatura que, quando surgiu, as pessoas pensavam que era apenas uma candidatura para marcar presença. No entanto, ela não só qualificou e muito aquele debate, como faltava tempo e estrutura para ela virar uma coqueluche, tal qual foi a do nosso querido Gabeira, nas últimas eleições para a prefeitura. O que nós, então, imaginamos hoje é que esse é o aspecto do lado político-partidário. Mas tem uma pergunta maior, que eu digo, e eu vou submeter essa pergunta a mim mesmo e a todos os meus companheiros, que é importantíssimo de nós respondermos. Por que ser candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro? Quem é que está pedindo na sociedade essa candidatura também? Ela não pode se dar só do ponto de vista de decisão partidária. O que a sociedade não está satisfeita? Qual é o espaço que tem para uma oposição num governo que está às vésperas de uma Copa do Mundo e de Olimpíada, como se diz, 2014 e 2016, que hoje se espalha pela cidade o seguinte: não pode haver troca de comando, porque senão poderemos prejudicar a Copa do Mundo. Eu não vou votar em nenhum prefeito que não seja atual, porque já está adiantado. Como não se vai mudar o Ricardo Teixeira? Como tem argumento para não se mudar nada. Mas nós precisamos, e nesse aspecto é que eu quero comunicar a todos os companheiros, que nós vamos começar nessa semana ainda
ter diálogo, marcar uma reunião já com o Gabeira, marcar uma reunião com o André Gouveia Vieira, que é postulante dentro do PSDB, a candidatura dela a prefeito, para ver junto com a sociedade, ampliando essa conversa, se nós criamos uma pauta para dizer, nós queremos ser candidatos por causa disso. Do César Maia, passando pelo governador Eduardo Paes, maquiando a contabilidade do município, dizendo que nós estamos aplicando na educação o que manda a Constituição, quando, na verdade, o que está se fazendo são mágicas aritméticas. Então, hoje, está aí o Brasil gritando, nem que tenha dinheiro, nem que o PAC ande, o PAC vai ser emperrado, porque está faltando qualificação dos nossos trabalhadores. Nós não temos engenheiros para tocar as obras. Nós não temos engenheiros para tocar as obras da Minha Casa Minha Vida. Nós não temos capacidade de engenharia para o desafio do pré-sal, do petróleo. E isso é o reflexo de anos do que esse partido chama atenção e denuncia: a queda da qualidade da educação pública brasileira. Mas não, teve o tempo em que nós, quando falávamos sobre a degradação da escola pública, nós ouvimos dessa mesma classe média, dessa mesma sociedade, que não tem nada a ver com isso. Meus filhos estudam em escola pública, não estudam em escola pública. A mesma sociedade que, quando você dizia sobre a degradação da saúde, ela dizia: eu não tenho nada com isso, eu tenho um plano de saúde. Só que a cobra mordeu o próprio rabo. Hoje, toda a sociedade está sofrendo desse veneno. Você chega nas questões da saúde, quem tem plano de saúde hoje não tem mais garantia de bom atendimento, nem de rapidez de atendimento, não. Os hospitais particulares, o pronto-socorro dos grandes hospitais particulares estão quase que empatando com o pronto-socorro dos hospitais públicos. Por quê? Não é uma questão de ter dinheiro para pagar ou não ter dinheiro para pagar. É uma questão da mercantilização da medicina no Brasil, dela ter abandonado a sua função humana e social, ter abandonado todos os seus juramentos e ter virado um grandíssimo negócio desse país. Nós precisamos, então, de mostrar que nós temos, sim, uma alternativa política para administrar os municípios, que nós temos, sim, uma alternativa política para o exercício parlamentar. Nós temos, sim, com todas as dificuldades, a grandeza de ser o primeiro e até recentemente o único partido do Congresso Nacional que reuniu sua bancada, discutiu e chegou a um acordo sobre o que nós pensamos sobre a reforma política. Coisa que nem o partido do governo chegou ainda. Coisa que nenhum outro partido da base de sustentação ou das oposições tradicionais conseguiram fazer. Está boa a proposta do PPS? Está fraca? Está ruim? Não interessa. Mas o PPS saiu na frente, entregou ao judiciário, entregou ao relator. Aqui, isso é o que nós pensamos. E isso que está aqui como proposta, o mais interessante, não foi um documento que se trancou, duas pessoas elaborou e veio e trouxe e enfiou goela abaixo, não. Isso aqui foi fruto de reuniões, foi fruto de convite, de audiências públicas, de debate com a sociedade para chegar a essa conclusão. Então nós temos mesmo, nós temos um capital muito grande que muitos outros não têm. O companheiro que é candidato a vereador, que chega a mim, que sou deputado federal, os bons companheiros que estão interessados nessa caminhada, eles vêm pedir o apoio. O que é interpretado dentro do jargão da política, que pedir apoio para a minha candidatura significa imediatamente você associar isso a dinheiro. Não, os companheiros vêm me pedir apoio político. Vai caminhar comigo, vamos estar juntos. Esse é o apoio que nós temos para dar. Quem dera nós conseguimos ter outros, mas inicialmente nós precisamos novamente resgatar dentro de nós a confiança absoluta de que a inteligência
que a palavra, que o caráter, que a honestidade de princípios, elas também são e devem continuar sendo um grande capital político, porque foi isso que desapareceu na política. O parlamento que não fala, ninguém convence ninguém pelas ideias. Conde Bittencourt, Carlinhos deve estar percebendo isso na Câmara, quantas e quantas vezes um número enorme de deputados ou de vereadores chega para você e fala: eu adoro essa sua ideia, esse seu projeto é maravilhoso, pena que eu vou ter que votar contra ele, porque a minha ligação com o governador, com o partido, não me permite, etc. Extinguindo, destruindo a capacidade de ser aquilo que essa faixa, quando eu entrei, me chamou a atenção. Só serei livre se todos forem livres. Nós só seremos fortes se todos formos fortes. Portanto, companheiros, o que eu quero chamar a todos, nós precisamos da robustez, consistência nossa nominata de candidatos e candidatas a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos buscar o apoio de mais companheiros, de trazer nomes que possam nos ajudar a fazer uma campanha correta, uma campanha limpa, uma campanha vitoriosa, acreditando com todas as nossas convicções de que o nosso maior capital é esse, é o compromisso com a sociedade, é o fazer política como um ato de doação, não como um ato de adição. Esse deverá ser sempre o que nos norteia. Por isso, se nós pegarmos por aí, eu digo a vocês, não teremos a menor dificuldade de enfrentar essas eleições. Nenhuma dificuldade de enfrentar essas eleições. Independente de ficar, aqui eu digo como Olavo Bilac, sou pequenininho, mas só olho para os Andes. Eu sou pequenininho, mas só olho para os Andes. E faremos uma campanha, e cada um de nós faremos uma campanha sem olhar para a campanha dos outros. Não vamos entrar como aqueles derrotados, como aqueles que já imaginam que a grandeza do adversário é tão grande, é tão inexpugnável que nem vale a pena lutar. Mas nós não somos de desistir, pelo contrário, nada de olhar para a campanha dos outros, nada de olhar para o que os outros têm e o que nós não temos. Vamos olhar sim para a nossa história, vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para o nosso comportamento como cidadão no dia a dia, vamos fazer uma reflexão sobre o que queremos, sobre o que acreditamos, e vamos então acordar cada dia sabendo que seremos cada dia mais fortes. Até a vitória! Bem, companheiros, eu acho que depois da intervenção do companheiro Stepan, nós podemos sair daqui que temos candidato a prefeito.